Vocês estão felizes ainda assim? Quantos ainda têm fome e sede? Come quem tem fome e bebe quem tem. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos clamar uma vez mais que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é o seu Filho, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos ver a real esperança da nossa vocação. Bendito e precioso Espírito Santo, eu não posso e eu não quero fazer isso sem você. Por favor, o seu trabalho é tornar pessoas semelhantes ao Filho de Deus, e eu te peço que por intermédio do liberar das Escrituras, da sua unção neste lugar, nós possamos crescer até a medida da estatura de homem perfeito. Bendito é o teu nome, Pai. Toma o seu lugar, querido. Nós vamos dar seguimento naquilo que começamos ontem à noite. Lembre-se que ontem eu disse por 3 ou 4 vezes que a palavra de ontem não era um fim, ela era a primeira parte de algo. Então você precisa compreender que eu vou dar seguimento agora. E também para aqueles que nos assistem e que assistirão os vídeos da conferência, precisam ver as duas palavras juntos, a fim de que você não tome um juízo equivocado do que eu falei. Amém? Algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas e eu disse, você lembra? Eu disse que não tinha concluído tudo. E segundo a graça de Deus, eu espero poder chegar onde o Espírito Santo me pediu para chegar hoje com vocês. Para isso eu quero relembrar Efésios capítulo 3, por favor. É o texto base do que nós estamos falando. E eu quero que possamos fazer isso juntos. Então ontem nós trabalhamos várias perspectivas, hoje há um peso no meu coração. Com muito temor eu quero dizer que a palavra que eu tenho para repartir com a igreja do Brasil nessa manhã é uma palavra que pode nos colocar num novo lugar. Não por causa de mim, mas por causa da vontade do Senhor para com o seu povo, amém? Efésios capítulo 3, nós ontem falamos porque usamos por base Efésios, porque é a mais poderosa e mística de todas as epístolas de Paulo, e o assunto central de Efésios, dessa carta que ele escreve aos irmãos, é o mistério de Cristo. Diga o mistério de Cristo. É o propósito eterno e a manifestação do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Escute, eu vou falar algo rapidamente para que você entenda. Paulo diz no versículo 3 de Efésios 3: como me foi manifestado esse mistério pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. 4. Por isso quando ledes, diga quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ouça só, quantos aqui gostariam de compreender toda a revelação que Paulo recebeu? Digam sim. Então leiam Efésios capítulo 1 e 2. Ele acabou de dizer: como vos escrevi um pouco acima, pelo que quando ledes, se vocês lerem, vocês compreenderão aquilo que me foi revelado. E no capítulo 1, ele está sustentado por uma oração. Paulo fala coisas tão altas acerca da igreja, acerca de quem nós somos, que ele sabe que isso não poderia ser alcançado pela mente humana. Portanto ele ora e ele pede por espírito de sabedoria e revelação, como eu fiz nessa manhã. E mais uma vez eu te abençoo e abençoo cada pessoa nesse lugar e que nos assiste com espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Revelação significa revelar a ação. É a capacidade de ver o que Deus está fazendo. Sabedoria, de acordo com Eclesiastes 10:10, é a habilidade
para colocar em prática a ação revelada. Salomão diz que se o machado estiver embotado e não se lhe afiar o corte, escute, necessário será redobrar a força, mas a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Do que nós estamos falando? Pela falta de revelação e consecutivamente de sabedoria, por muito tempo a igreja brasileira, ela sabe apenas aumentar a força. Se o machado estiver enferrujado, se estiver embotado, o que Salomão está dizendo? Afia a ferramenta, não é força, é jeito. Revelação significa revelar a ação, repito, a capacidade de ver o que Deus fez e está fazendo. Sabedoria é a habilidade de Deus para colocarmos em prática a ação revelada. Você sabe qual foi o primeiro homem cheio do espírito de sabedoria nas Escrituras? A verdade é que a maioria de nós não sabe. Ele chama-se Bezalel. Ele foi o construtor do tabernáculo que Deus revelou a Moisés. Nós precisamos de revelação, dos nossos olhos iluminados, da capacidade de ver o que Deus fez em Cristo e está fazendo por intermédio da igreja. E nós carecemos de sabedoria, o como de Deus, a habilidade para colocar em prática a ação revelada, a fim de que sejamos partes do que Deus está fazendo e não meros telespectadores. Quem me entende, diga assim. Então qual é o mistério de Cristo? Em Colossenses, Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus. Diga mistério de Deus. Isso está em Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Mas em Efésios, Paulo diz que Cristo, que é o mistério, tinha algo oculto nele. Então Paulo conclui com uma expressão redundante. E sabe, homens de revelação, eles são redundantes. Paulo por várias vezes repetia, e ele dizia assim: o mistério que estava oculto. Queridos, o que é um mistério oculto? O mistério não é algo oculto, não é algo escondido. O que seria um mistério oculto? É que naquilo que estava escondido havia outra coisa oculta. E o que Paulo está querendo dizer? Que Cristo é o mistério de Deus. Por quê? Porque as Escrituras dizem, nós conhecemos João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade. Mas nós não conhecemos João 6,44, que vem antes de João 14. Quem sabia que 6 é antes de 14? Diga aleluia. Antes de Jesus dizer que Ele era o caminho para o Pai, e que ninguém poderia ir até o Pai se não fosse por Ele, em João 6,44 Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Por isso que quando Pedro diz: tu és o Cristo, the Son of God, em Mateus 16, ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cristo é o mistério de Deus, mas o que você precisa saber? Que a igreja é o mistério de Cristo. Cristo estava escondido em Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Mas em Cristo, eu e você estávamos escondidos. Como você vê isso? Eu já ensinei isso em Jesus Cop e hoje não vou até lá. Deixa Efésios 3 aberto. Simples, você vê na dinâmica do propósito eterno. E daqui de novo eu insisto. Feche as... Você mais querido. Cerra os seus lábios antes de falar qualquer coisa sobre a igreja. Para não dizer cala a boca. Por quê? Porque a igreja é a esposa do Cordeiro. Por que nós estamos falando de reino de ponta cabeça, mas começando pela igreja? Eu disse, reino fala de como nos movemos, igreja fala de quem nós somos. Nós precisamos entender quem somos para aprender como nos mover. Igreja fala de quem somos, reino de como nos movemos, amém? E por que a igreja é um mistério que estava em Cristo? Porque Cristo nos escolheu nele, diz Efésios 1, você não vai lá agora, você está em 3, verso 4, e diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Diga antes da fundação do mundo. Diga assim, havia uma pessoa escondida em Jesus
antes da fundação do mundo. Essa pessoa se chama igreja, que é composta por mim e por você. Mas eu vou te explicar, sabe como? Como você vê o primeiro casal. Deus cria o homem e ordena que ele nomeie toda a humanidade. Ele faz isso e quando termina, ele descobre o que Deus queria que ele descobrisse. O quê? Que ele estava sozinho. Ele estava sozinho. E ele disse: é muito bom tudo que você fez e eu dei um nome para tudo, Pai, mas eu descobri algo: não há ninguém semelhante a mim para que eu possa ter comunhão. Olha na minha cabeça o que aconteceu com o papai. Papai olhou para o céu e olhou para Jesus e disse assim: está dando certo. Ele agora sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. Nós queríamos alguém semelhante para a comunhão. Aí papai olhou para Adão e disse assim: dorme um pouquinho, filho, você está cansado, trabalhou o dia todo. Veio um profundo sono, ele fez o quê? Abriu as costelas de Adão, e o hebraico diz banar, que significa terminou de edificar. E formou a mulher, então despertou o homem, e ele olhou para ela e disse: uau! Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ele se tornou uma com ela. Paulo chama Jesus de o último Adão em 1 Coríntios 15, 45. Não fica bravo que eu tenho que ser bem rápido, é muita coisa para pouco tempo. Por que ele é o último Adão? Porque a semelhança do primeiro Adão, ele também está no jardim procurando uma esposa. E ele andou na face da terra, e ele saiu dando o nome correto para as coisas. Quando diziam adúltera, ele dizia: não, potencial para ser a minha noiva. Quando diziam drogado, usuário, ele dizia: não, matéria-prima para se tornar a minha esposa. Mas sabe, quando ele terminou, ele subiu na cruz, foi levantado entre a terra e disse: Pai, está consumado. Eu fiz o que você me mandou. Eu reorganizei o jardim. O primeiro Adão bagunçou tudo, eu arrumei tudo, eu dei nome certo, mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Aí o pai disse: calma, filho, dorme um pouco. E disse: ei, soldado romano, pegue uma lança, abra a costela do último Adão, eu vou edificar uma esposa para ele. Igreja é o mistério de Cristo, e por isso você é chamado de corpo de Cristo, porque nós somos os ossos de Jesus, e nós somos a carne dele, e tudo que o mundo pode ter de Jesus está em nós. E calma, é só a introdução. Aleluia. Isso é o mistério de Cristo. Levo 3 dias para ensinar sobre isso. Falei em 5 minutos. Eu tô ficando bom, né? Esse negócio aqui, que eu tô fitness agora, né, gente? Vocês viram que... Aleluia. Quem está feliz ainda aqui? Então, nessa dinâmica, Paulo segue falando no verso 8 de Efésios 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Agora você sabe, o mistério é Cristo, o que estava oculto é a igreja. Ok? Que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, de acordo com as melhores versões. Diga assim: por meio de Jesus Cristo. Olha o versículo 10. Para que agora, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo... Ou seja, eu disse e repito, isso está de acordo com o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o eterno propósito de Deus? De uma outra perspectiva, são várias. Tudo que Deus fez de Gênesis 1 a Mateus 28, Ele fez por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, por meio de quem Ele criou todas as coisas, diz o versículo 9. Mas tudo que ele começou a fazer, ou continuou melhor, desde Mateus 28 até a volta de Jesus, é por intermédio da igreja. Por isso que ele termina o 9 dizendo assim:
estava oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja. O método de Deus ainda é a igreja. A igreja. Então o que ele está fazendo por meio da igreja. Observamos várias coisas importantes e hoje eu quero seguir trabalhando. Lembre-se da expressão de Jesus em Mateus 16:18. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós estamos trazendo uma palavra de esperança para muitas pessoas que têm dito: a igreja me feriu, a igreja me machucou. A igreja não. A igreja não te feriu. A igreja não. Ela é a esposa do Cristo. Ela é o corpo dele. Ela é as suas mãos, os seus braços. Ela tem nela o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja não. Não foi a igreja. Talvez algumas organizações religiosas precisam ser repensadas, sim. E hoje eu tenho uma palavra seríssima. E talvez a maioria de nós se frustrou com alguns homens porque tinha muita expectativa neles. A raiz da frustração é a expectativa nos homens. A raiz de toda a frustração é a expectativa nos homens. Hoje eu quero desafiar o Brasil para olhar firmemente para Jesus. Agora você precisa entender como essa dinâmica se dá. Ele disse que edificaria a sua igreja. E nós ontem tivemos uma grande carga. Eu repito, você precisa assistir a primeira parte dessa mensagem. Eu não terei tempo de voltar lá. Eu vou pegar de onde nós paramos. E muitas pessoas já enviaram dezenas de centenas de e-mails para mim nessa madrugada dizendo: obrigado, eu fui curado. E tem mais uma porção de cura e de empoderamento nessa manhã. Você acredita? Então, por favor, me dê de presente a sua atenção. Então ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A igreja tem a chave para atrair a realidade do reino. A igreja funcionando adequadamente é uma antecipação do reino de Deus que virá sobre toda a terra. Você entende isso? A igreja, agora tem coisas a serem repensadas. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, não a minha empresa. Ela é um organismo vivo que tem vida na medida que se relaciona com ele. Ela não é uma empresa sustentada por programas e meros métodos. Agora, lembre-se, não há de forma nenhuma no meu coração uma palavra dura para com a igreja. É uma palavra de edificação e desafio nessa manhã. Porque eu não estou fora dessa realidade. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim e de você. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Então Douglas trouxe coisas poderosas para nós, que são muito úteis para você colocar na sua mente enquanto constrói esse entendimento. E ontem eu falei sobre Ezequiel 43, para quem não estava aqui, 10 e 11, sobre a necessidade de nos arrependermos do que fizemos até aqui e medirmos o modelo. Quem lembra, diga sim. Então Deus disse: meçam o modelo. Por quê? Porque nós precisamos obedecer. Deus deu uma palavra para Moisés. Só anote Êxodo 25:8 e 9. Deus disse: Moisés, construa um santuário, o tabernáculo, que é também uma metáfora da igreja, para que eu possa habitar entre vós. Douglas disse, sempre insistimos com isso, e não custa relembrar o que? De Gênesis a Apocalipse, o Pai está procurando habitar entre os homens. Em Gênesis 1 e 2,
e Apocalipse 21 e 22. Eu amo falar disso, alguns de vocês sabem. São os 4 capítulos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque são os 4 capítulos que não foram manchados pelo pecado. Gênesis 1 e 2 é antes da queda, e Apocalipse 21 e 22 é após a queda. Esses capítulos convergem em si mesmo e mostram de forma cristalina o propósito eterno de Deus. Em Gênesis 1 e 2 você tem um lugar criado para a comunhão, o jardim no Éden. Em Apocalipse 21 e 22 você tem um lugar criado para a comunhão, a Nova Jerusalém. Em Gênesis 1 e 2 a árvore da vida está no centro do jardim. Em Apocalipse 21 e 22 a árvore da vida está no centro da cidade. Em Gênesis 1 e 2 Deus está na terra com os homens. Em Apocalipse 21 e 22 Deus está na terra com os homens. Em Gênesis 1 e 2 tem um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22 tem um casal, Cristo e a igreja. E por isso que Paulo disse, verso 9, tudo que ele fez até aqui de Efésios, ele fez por meio de Jesus Cristo, para que agora por intermédio da igreja. A igreja ainda é o método de Deus para reordenar o caos. Aleluia? Então, isto posto, vá para Hebreus capítulo 8. Sabe, eu amo a intensidade, e eu amo liberar os nossos corações como fizemos ontem, mas eu tenho procurado trazer, experimentar, viver e trazer entendimento aos santos. Porque eu estou muito mais interessado que a sua mente seja renovada do que você sinta um arrepio hoje. Escute algo, você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer. Mas se você sentir, fica mais gostoso, que a gente gosta do ó. Dizia um dos meus mentores, cara, eu quero subir. E só para quem conhece. Eu estou querendo Deus, Leandro. Eu sinto fogo em meus pés. É um de nossos mentores. Deixou um manto profético. Eu caí debaixo desse negócio, irmão. Já catei e estava lá. E falei, Senhor, cadê a porção dobrada? Mas aleluia, deixa eu voltar para a mensagem. Glória a Deus. Receba então em nome de Jesus. Porque está sobre todos aqueles que querem. Aleluia. Então Deus pede, quando o Douglas disse, quando Deus expulsa o homem do lugar de comunhão, o jardim, Deus não muda, Deus não tem um plano B, fica ligado. E Deus também não está com pressa. Para de dizer que Deus está com pressa. Pressa é a consequência de alguém que está atrasado. Ele não se atrasa. Mas quanto a nós, deveríamos ter pressa. Quando eu escuto nas plataformas, Deus está com pressa. Não, cara, pressa você fica quando você sai 20 minutos antes do seu horário de trabalho em São Paulo. Pressa é a consequência de alguém que se atrasou. Deus não tem pressa. Ele faz tudo formoso a seu tempo. Agora escute então, quando ele expulsa o homem do lugar de comunhão por causa do pecado, ele pede para Moisés em Êxodo que construa um tabernáculo para que ele possa de novo habitar entre os homens, mas ele orienta que Moisés faça de acordo com o modelo, diga modelo. Então Hebreus 8, o autor de Hebreus está falando desse episódio e traz um texto poderoso, versículo 5. Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: veja, faça tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Querido, olha para mim. Quer a planta da igreja? Quer o desenho? Só o modelo do céu atrairá o céu para a terra. E nós precisamos aprender sobre sacerdócio. Por que que o modelo de Deus passa pelo pilar do sacerdócio, como Douglas disse?
Porque Cristo Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E como a gente é carente sobre Melquisedeque. E o autor de Hebreus disse poucas coisas. Ele disse: eu não posso seguir compartilhando com vocês, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês deveriam ser mestres, mas ainda são meninos. Come só mingau e papinha. Escuta, jovens do Brasil, chega de papinha. Jovens do Brasil, chega de papinha, de mingau. Vamos ir mais fundo. E Moisés foi divinamente avisado para fazer de acordo com o modelo. Por quê? Olha o que diz o versículo 2 de Hebreus 8. Leia o 1, por favor, é sobre Cristo, e eu não vou roubar mais essa glória do meu Senhor. Então, ora, assuma do que temos dito. O autor de Hebreus vem falando muita coisa, e você diz: eu não entendo. Aí no capítulo ele diz o seguinte: o essencial do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o... E no versículo 5 diz que Moisés foi instruído. Fica calmo, vai dar tudo certo. E no verso 5 diz que Moisés foi instruído a fazer tudo de acordo com o modelo. Por quê? Porque existe um tabernáculo nos céus. E se nós construímos a igreja de acordo com o modelo, toda a realidade do céu vai descer. Porque, repito, somente o modelo do céu atrairá o céu para a terra. Agora, então nós precisamos repensar algumas coisas. Ontem eu já disse, eu quero que você vá a 1 Reis 6 comigo, por favor. 1 Reis capítulo 6. É o término do templo de Salomão. Era uma outra figura, uma outra metáfora de quem nós somos, a igreja. Olha o que diz o versículo 7, 1 Reis capítulo 6, verso 7, diz assim: e edificava-se a casa com pedras preparadas nas pedreiras, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado e nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Presta atenção nesse texto. O templo de Salomão foi construído há milhares de anos atrás, quando não havia disponibilidade de 1% da tecnologia de edificações que nós temos. E tamanha era a precisão do trabalhar dessas pedras nas pedreiras, que elas desciam, vem comigo, e encaixavam perfeitamente no lugar que foram criadas para estar, de maneira que não se ouvia barulho de ferramenta de homens na construção do templo. Sabe o que a Escritura diz em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5? Vocês também, como pedras vivas, são edificados numa casa espiritual. Sabe o que esse texto está nos dizendo? A razão pela qual nós temos muito barulho de ferramenta humana nos nossos dias. Ontem eu disse: calma, por favor, não conclua nada sobre mim sem me ouvir com o tempo, sem sentar à mesa. Não faça isso. Eu estou aqui para a edificação. Mas ontem eu disse que nós estamos colocando métodos, fórmulas e estratégias na frente do Cristo. E qualquer método, fórmula ou estratégia que seja messiânico, que nós digamos que é a resposta de Deus, que seja anátema. A resposta de Deus para a edificação da igreja é Cristo, o fundamento. 26:19 de Atos, Paulo disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial a qual Paulo se referia não era um método, era uma pessoa, Cristo.
aquele a quem ele viu na estrada de Damasco. Nós precisamos entender que muitas estratégias servem para a organização, servem para nos relembrar e restaurar até mesmo princípios bíblicos, mas elas não podem ser messiânicas. Aleluia! As pedras são edificadas sem barulho de ferramenta humana. Há como muitos líderes do meu país precisariam entender isso. Sabe o que está faltando? Que as pedras vivas sejam lapidadas nas pedreiras, nos lugares altos, nos lugares desertos, nos lugares retirados, pela ferramenta de Deus chamada Espírito Santo. E aí vai cessar a murmuração, vai cessar a incessante busca por fórmulas, vai cessar a contenda. Ai, ninguém me ama, ai, ninguém me dá uma oportunidade. Cara, suba na pedreira, deixa Deus te trabalhar, e você vai encaixar perfeitamente no lugar que Ele te criou para estar. Você é uma pedra viva, carece ser lavrada e lapidada pelo Espírito de Deus. O método de Deus de edificação, além do próprio congregar, da vida da igreja e dos dons, ainda é o quartinho, o lugar secreto. Pedreiras são lugares altos, pedreiras são lugares desertos. Mas o que nós ouvimos hoje? Muito barulho de ferramenta. Uma busca incessante pela nova visão de crescimento. Queridos, calma. Vamos pedir espírito de sabedoria e revelação. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele sabe o que Ele está fazendo. E hoje eu quero também falar, sabe sobre o quê? Sobre uma mentalidade apostólica. Cara, eu estou orando por uma nuvem apostólica no Brasil. Eu não estou falando sobre uma pessoa, eu estou falando sobre uma geração apostólica. Porque o encargo apostólico é um encargo para nutrir, zelar e edificar a igreja de Cristo. Sabe o que você precisa entender? Olha que coisa fantástica que nós temos aqui. Abra sua Bíblia em Cantares capítulo 8. Eu de fato preciso correr com isso. Sabe, eu confesso, eu queria muito orar com vocês no final dessa palavra, porque eu tenho algo para repartir com os irmãos, mas eu prefiro falar tudo o que eu tenho que falar para que a sua mente seja renovada. Depois a gente ora depois, nas outras ministrações. Mas eu queria, mas vamos ver. Cantares capítulo 8. Quem encontrou, diga assim. Por que você vai transitando de um livro para o outro para te mostrar que só tem uma coisa nas Escrituras? E eu confesso, eu amo fazer isso. E as pessoas dizem: Leandro, qual que é o seu método de estudo? Eu digo: espírito de sabedoria e revelação. 17 anos atrás eu fui encontrado por Jesus, e minha irmã mais velha, Edilene Vieira, uma pastora preciosa, hoje servindo ao Senhor em Santa Catarina, ela me deu uma Bíblia e disse: mano, aqui está o seu destino. Eu disse: como é que é? Ela falou: aqui está tudo que você tem que se tornar. Eu falei: nesse livro aqui? Ela falou: é. Eu falei: deixa comigo, eu vou ler. E ela falou: deixa eu te dar mais um conselho. Eu disse: qual, Ed? Tem um professor disponível a você 24 horas. Ele chama Espírito Santo. Ele vai te ensinar toda a verdade. Então eu lembro de ter entrado no meu quarto. Eu era só um ex-dependente químico. Eu não tive a oportunidade de estudar, gente. Estudei até a 6ª série. Sou pai de um garotinho de 5 anos. Não tenho louvor em falar isso. Eu nunca sentei num seminário de teologia. Eu não conheço o grego nem o hebraico. Mas eu segui um conselho. Abri a Bíblia em cima da minha cama e disse: Espírito Santo, me ensina sobre esse livro aqui. Tá dando certo.
e eu te abençoo com espírito de sabedoria e revelação. Você quer? Você quer? Então receba. Por quê? Porque Deus não dá nenhum dom para alguém se autopromover. O dom não é para autopromoção, é para a edificação da igreja. Então, Romanos 1:11, Paulo disse: eu queria encontrar vocês para comunicar algum dom. Eu posso comunicar o que Deus me dá, porque o que Ele me dá não é para mim, é para você. Então hoje eu comunico com vocês o dom de sabedoria e revelação. Mas é só para quem crê. Aleluia. Então eu estou animado. Você está feliz ainda? Ai, glória a Deus. Por que cantares? Porque nós estamos falando da edificação e da maturação. Há uma perspectiva de edificação e há uma perspectiva de maturação, ok? Talvez eu não possa olhar todas essas perspectivas, mas eu quero que você entenda uma coisa. Cantares é um livro que ele pode ser abordado de 3 formas. A primeira perspectiva de Cantares é histórica. Ele é um livro que registra um fato na história, o romance de Salomão, the son of David, o filho de Davi, e a sunamita, Chanirau. Cantares poderia se chamar Chanirau, entendeu? A gente falava lá em Curitiba, ó, tá Chanirau, hein? Tá apaixonado. Ele é histórico. Segunda perspectiva, ele é poético. Diga histórico e poético. Ele tem romance, ele tem poesia, ele tem música. Cara, Salomão amando sua esposa amando Salomão, enfim. Mas a última e mais importante perspectiva de Cantares é profético. Diga profético. Porque ele é uma metáfora entre Cristo e a igreja. É muito claro, os irmãos já sabem isso há muito tempo. E qual é o assunto de Cantares? Como o amor da igreja está amadurecendo pelo noivo, como a sunamita estava crescendo até alcançar um amor inabalável e se tornar uma com o filho de Davi. E no final do livro ela declara estar pronta, estar madura. Olha qual é a declaração da maturidade dela. Deus te mede, escuta, Deus mede você pelo seu coração, não pelos seus dons, não pela sua aparência, não pela sua capacidade. Deus mede você pelo seu coração, Ele mede você pela sua capacidade de amá-lo e amá-lo até o fim. Ele mede você pela capacidade que você tem de amar o próximo e amá-lo até o fim. Isso é estatura espiritual. O amor é o alvo de todas as coisas. Então se eu amo, eu estou sendo aperfeiçoado, diz Paulo. Eu estou me tornando pleno, aleluia. Sim? Agora, ela diz para ele, verso 7: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. E agora você sabe por que a canção do nosso amigo Ale Vilas Boas está varrendo a nação? Porque ela fala de algo que Deus está falando com o seu povo. Você sabe o que é uma música profética? É quando tangedores colocam melodia na palavra. Música profética. Salmo 119, 54, Davi disse: os teus estatutos se tornam cânticos para mim. É tempo da igreja brasileira aprender a cantar a palavra. E isto é a adoração. Chega de cantar minha vitória, minha... Por favor, basta. Vamos cantar as escrituras. Aleluia. Você está feliz? Aquele que está feliz, diga amém. Você se lembra? Só alguns, né, Tiago? Então, olha como ela está dizendo: eu estou pronta para me tornar uma com você, porque meu amor não é mais condicional. Os rios não podem apagá-lo, afogá-lo. Nenhum bem pode me causar alguma dúvida. Não, eu te quero acima de qualquer coisa. E aí, quando ela alcança a estatura e está pronta para ser uma com ele, a figura da igreja, sabe o que acontece? Ela descobre a sua missão. Olha o versículo 8. Diz assim: temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. Que faremos, pois, a esta nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Sabe o que é isso? Uma das palavras e diretivas proféticas mais importantes para a igreja do Brasil.
E eu não falo isso com dolo, com peso, mas a igreja do Brasil é a menininha de Cantares 8. Sabe o que o texto está dizendo? Quando a sunamita amadurece, ela descobre qual é a minha missão. É zelar pela irmãzinha para que ela cresça e possa também se casar com o noivo. Temos uma irmãzinha pequena que não tem seios. Está falando de uma criança na pré-adolescência. O que faremos, pois, a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Escute, ela vai ser pedida em casamento, mas Jesus não pode se casar com uma criança, portanto você precisa amadurecer. Sabe o que vai apressar o dia do Senhor, como 2 de Pedro 3,12? A maturidade da igreja é o principal sinal da vinda de Jesus. Uma igreja plena, madura, pronta para desfrutar daquele glorioso dia. E daí surge a necessidade de uma mentalidade apostólica. Diga, mentalidade apostólica. Agora você vá comigo a 2 Coríntios capítulo 11. É Paulo, um apóstolo, escrevendo à igreja. Olha o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Quem achou, diga assim. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Eu me sinto assim muitas vezes. Eu me sinto assim, rogando aos irmãos que me suportem um pouco. E ele diz assim: suportai-me porém ainda, verso 2, porque tenho zelo de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, pastores e líderes de jovens? Que ele iria dar uma resposta a Cantares 8. Se temos uma irmãzinha pequena e imatura, que brinca de casinha, por muitos anos nós temos brincado de casinha, a igreja brasileira chega de brincar de casinha. Sabe o que uma menininha sem seios faz? Brinca de Barbie e de quem? Ah, por favor, amadureça. E sabe como você cresce? Como a menina de Marcos 5 que nós vemos ontem, comendo. Jesus disse: a menina não está morta, ela dorme, mas dê a ela de comer. Alguns aqui precisam comer, talvez a maioria, mas há alguns entre nós maduros que precisam dar alimento sólido, porque de acordo com Hebreus 5, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que estão crescendo a estatura de Cristo. Chega de papinha, chega de brincar de casinha. Aleluia. Você está feliz? Uma mentalidade apostólica é uma geração que vai ser consumida da loucura de Deus. Suportai-me na minha loucura. Qual é a loucura de Deus? É gastar a sua vida por alguém. É gastar a sua vida até que alguém cresça e amadureça e se torne uma virgem pura, separada a um marido, a saber, Cristo. Eu estou orando por uma onda apostólica sobre o Brasil, uma mentalidade apostólica nos jovens, pela edificação e maturação da igreja. E você cresce comendo corretamente. E aqui lembro-me eu de um louvor que eu ouvia na infância. Era mais ou menos assim: comer, 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 para comer, comer. Aleluia! Você diz: Deus, fale comigo, Ele está falando. Nós precisamos de alimento sólido, de maturidade. Quantos aqui desejam com sinceridade e anseio a volta de Jesus? Levante a mão e diga amém.
A pergunta certa não é essa, é quantos estão prontos para tal dia? Ah, a igreja me machucou. Não, a igreja não te machucou, é você que não conhece o noivo ainda. My friend, my friend, my friend. Cara, quando você for fascinado pela beleza de Jesus, cara, a opinião dos homens perderá o valor. Paulo disse em Gálatas 1, em Gálatas 4, persuado eu a homens ou a Deus? Ah, cara, deixa eu te falar uma coisa, a melhor coisa que você pode fazer é ser você mesmo. No seu estágio, na sua estação. Imaturidade não é pecado, é uma estação. É pecado para quem está 10 anos nessa estação. Quem está me entendendo, diga assim. Nós como líderes, como apóstolos, profetas, pastores de comunidades locais, enfim, a gente lida com gente imatura, é normal, não é pecado. O problema é que a gente fica dando só papinha e mingau, e eles não crescem e não respondem a Deus, e a gente fica dizendo, a culpa é do povo. Não, a culpa não é do povo, é você que não serve a mesa. Se você começar a servir alimento sólido, claro, tem dieta, né? Não dá arroz com feijão para criança que afoga. Moe o feijãozinho, a Fran fazia com o bem, né, amor? Moe direitinho. Mas vai dando segundo o processo dele. Quem me entende, diga assim. Então nós precisamos de uma mentalidade apostólica. E aqui nós temos também uma advertência profética. Abra sua Bíblia. Eu estou indo de edificação para maturação e de maturação para edificação transitando. Abra sua Bíblia em Ageu. E nós temos aqui uma advertência profética sobre a edificação da igreja. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por favor, entenda isso. Ageu, capítulo 1. Faltaria-me tempo para falar de todo o contexto, mas basicamente o contexto é a edificação da casa do Senhor. O livro de Ageu carrega uma das palavras proféticas mais pontuais para a igreja desses dias. São 2 curtos capítulos sobre chamando o povo de Deus para se enganjar na edificação da casa do Senhor. Sabe, Deus havia tirado eles do cativeiro babilônico e havia levantado os reis Medo-Persa, Dário e Ciro. Você encontra isso em Esdras e Neemias. E esses reis estavam financiando a reconstrução da casa do Senhor. E eles chegaram em Jerusalém depois de 70 e poucos anos de exílio na Babilônia para reconstruir a casa do Senhor. O que o Senhor está falando com o Brasil é tempo de reconstrução da casa do Senhor. E o que Ele está fazendo? Ele está liberando recursos para o seu povo cumprir o chamado. Todos aqueles que estão andando de acordo com o propósito serão abastados de recursos, porque a obra que Deus manda fazer, Ele paga. Paga não, Douglas e Val? A obra que Deus manda fazer, Ele paga. E ele disse, saiam de Babilônia, sai dela, povo meu, reconstruam a minha casa. E eles chegam em Jerusalém e o recurso está vindo, e sabe o que acontece? Eles olham primeiro para suas casas, que também foram arruinadas pela invasão de Nabucodonosor, e pensam assim, peraí, está vindo o recurso? Deus está me abençoando, eu vou primeiro cuidar das minhas coisas, ministério, minha casa, minha vida. E aí quando sobrar tempo, Jesus, eu me envolvo com a edificação da tua casa. Aí sabe o que Deus fez? Levantou um profeta. Sabe o que Deus faz quando o seu povo está fazendo isso? Levanta vozes proféticas. Ageu 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos exércitos dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio pois a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas? Eu acabei de dizer que a mente apostólica é abraçar a loucura de Deus, se gastar pela edificação da sua casa. Mas onde estão aqueles que têm coragem? Porque costumeiramente o povo de Deus, eu não posso andar em Ageu muito aqui, eu gostaria,
Costumeiramente o povo de Deus faz isso. Deus vai falar no versículo 5: considerai os vossos caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Vocês já fizeram isso uma vez. Eu tirei vocês do Egito, eu dei toda a riqueza do Egito para vocês, e eu pedi um tabernáculo. Vocês construíram um bezerro de ouro. Porque quando o seu coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica seus próprios propósitos e chama de bênção de Deus, mas Deus chama de ídolo. Em Êxodo era um bezerro, em Ageu é sua própria casa, sua própria vida, suas coisas, meu. A sanguessuga tem 2 filhas, Provérbios 30, a saber, dá e dá. Deus está chamando uma geração, e não confunda, Deus vai enriquecer pessoas de propósito, para o propósito. Deus vai usar pessoas nas mais variadas áreas, tendo em vista o cumprimento do propósito. E aí o que Deus diz? Olha que coisa poderosa, só para fechar essa parte, eu quero que você guarde uma coisa. Há um desafio aqui: cuidar da sua própria vida, ou abraçar a mentalidade apostólica de se gastar pelo propósito de Deus, de edificar uma casa para si e provar o sobrenatural todos os dias. Escute, Deus sabe muito bem cuidar de você. Amém? Mas nós temos um desafio, tem uma geração inteira querendo só prosperar e enriquecer e morar em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Quem está me entendendo? Isso não é uma apologia à pobreza. Não é isso. Não é pecado isso. Mas é pecado se te roubar do propósito. Você lembra? Em Lucas 15, não precisa abrir, Jesus conta uma parábola. Lucas 14, perdão, versículo 15, sobre os convidados para a festa. Ele diz que muitos foram convidados. E o judeu convidava, e quando a pessoa dizia sim, ele fazia alimento para o tanto de pessoas que confirmou. Quem está comigo, diga sim. Então, sabe o que acontecia? Quando essas pessoas confirmavam, era feita a festa de acordo para aquele número de pessoas. O judeu não desperdiça alimentos. E aí chegou na hora da ceia, eles mandaram chamar. E um a um eles começaram a desculpar-se. Você lembra? O primeiro disse assim: sabe o que é? É que eu comprei um campo, uma propriedade, uma casa. Rogo-te que me tenha por desculpado. O outro disse: sabe o que é? Eu comprei uma junta de bois, uma ferramenta de trabalho. Me tenha por desculpado. E o outro disse: casei, não posso ir. Gente, é pecado ter uma casa, se casar e trabalhar? Sim ou não? Depende. Por que depende? Porque pecado em grego é harmatia, significa errar o alvo. Pecado é qualquer coisa que te faça errar o alvo. Sabe o que aconteceu com eles? Quando eles foram convidados para a ceia, eles estavam com fome, disseram que iriam, mas eles saciaram as suas vidas de coisas que são lícitas, mas roubou a fome deles. Abstenha-se, jejue de qualquer coisa que te roube a fome. Quantos me entendem, sim? Mas olha como Deus é glorioso. Olha o que ele diz em Ageu 1:8. E aqui em 1:8 diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e nela serei glorificado, diz o Senhor. Olha o que diz o versículo 6: semeastes muito e recolheis pouco, porém não vos fartais, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Ouça uma coisa, Deus está falando de uma crise econômica, de um abalo econômico. Então ele chama o povo para construir a sua casa num tempo de crise econômica, de abalo econômico. Quem está entendendo isso? Olha o que ele diz então no versículo 9. A gente já leu 8. Esperaste muito, mas veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Cara, você recebe salário como num saco furado, você come e não se farta, você bebe e não se sacia. Parece a sua vida? Não é o diabo, é Deus quem assume a autoria disso. Ele diz: você esperou muito, mas veio pouco, e quando esse pouco você ajuntou, eu dissipei com um sopro. E por que causa, diz o Senhor dos Exércitos?
por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Sabe uma coisa que você não entende? Olha o verso 10. Muitos de nós não entendem ainda. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os frutos. Mandei vir seca sobre terra, montes, trigo, mosto, azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das suas mãos. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que amaldiçoava a nação, porque ela havia abandonado o propósito original. Deus está assumindo a autoria da crise econômica e de abalos na natureza, na nação. Deus e não o diabo. E ele diz: e por que causa? Por causa da minha casa que está em ruínas. Você está me entendendo? Nós estamos vivendo um dia de abalo nas nações, de abalo no Brasil, porque Deus está chamando o seu povo para o propósito. E isso é tão poderoso que olha só o que o verso 8 então diz. Na verdade Deus diz assim: eu quero que vocês se enganjem nisso, mas é eu que vou fazer, fica tranquilo. Eu amo uma coisa, Leandro, então Deus está me pedindo tudo? Claro, Deus não te pede nada menos do que tudo. Mas o que você precisa entender? Deus não precisa de nada nosso. Sabe o que eu aprendi? Que não é que eu não possa prosperar ou crescer. Não é isso. É que essas coisas não podem ter o meu coração. Elas servem para o propósito. Escuta, tudo que Deus nos dá agora é recurso e não recompensa. A recompensa está com Ele. Ele disse: eu venho sem demora. Quem está me entendendo? Agora olha que coisa fantástica para a gente correr aqui. Eu preciso avançar. Há um chamado de Deus para uma geração com uma mentalidade apostólica que se envolverá na edificação e na maturação da igreja, que construirá de acordo com o modelo dos céus. Mas nós precisamos entender. Deus disse assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Sabe o que Ele estava dizendo? Fica tranquilo, quem vai construir a casa que eu quero morar sou eu mesmo. Ele mandou os homens subirem ao monte, trazerem madeira e construírem a casa. Isso foi 520 anos antes de seu filho, o verdadeiro construtor da casa, aparecer. Quem subiu o monte levando madeira para construir uma casa? Ah, cara, quem subiu um monte levando madeira para construir uma casa para o pai morar? Ele está dizendo: eu vou fazer, mas eu quero saber se você tem coragem de assumir uma mentalidade apostólica. Sabe o que Deus me ensinou? Deus me pediu o meu ministério há 10 anos atrás. Deus disse: me dá o seu ministério. Eu falei: não pode. O que é isso? Deus não fala isso com ninguém. Ele disse: eu quero, dá para mim o seu ministério. E eu disse: Deus, é você que está falando comigo? Ele disse: sou. Vai ler Gênesis 22. Eu disse para ele: eu já sei o que está escrito lá. É Abraão e Isaac. Ele disse: lê, cabeçudo. E eu li pela 1000ª vez. E li e falei: não estou entendendo direito. Ele disse: vou te explicar. Abraão, quando colocou o menino em cima do altar de holocausto, pegou a faca de pederneira. Deus pediu Isaac. Quando ele foi imolar Isaac, Deus disse: stop, get out of here. Pare, saia daí. E Abraão disse: eu não te entendo, você parece loucão. Você me pediu para sacrificar meu filho, foi super difícil, eu chorei a noite inteira, agora que eu criei coragem, você diz não. Ele disse: não, eu agora sei que te tenho por completo. E há 10 anos atrás, quando Jesus pediu o meu ministério, que era meu, Ele me disse assim: todas as vezes que eu peço Isaac, na realidade eu quero o Abraão por completo. Ele pode dar qualquer coisa para você, desde que você seja totalmente dele. Deixa eu falar para vocês, eu saí ganhando na troca. Quem está me entendendo? Agora, por favor, eu preciso correr. Eu preciso que nós entendamos todos uma coisa aqui. Sabe, o método de Deus para a maturação da igreja é o pleno funcionamento dos 5 ministérios. Efésios 4, de 11 a 13. Os homens dons. A resposta de Deus para a atual crise pastoral e eclesiástica não é mais um método de crescimento, é o funcionamento pleno dos ministérios. Por quê? Porque diz em 4:3 de Efésios: até que todos cheguemos à estatura de homem perfeito. O alvo de tudo é crescermos à estatura de Cristo. E Deus faz isso por intermédio dos ministérios que atuam no Espírito.
A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus. E Ele faz isso por meio de outras pessoas, que são chamados de homens dons e homens que têm dons. O tempo não nos permitiria olhar isso, mas basta dizer que essa é a resposta de Deus. Sabe, nós temos que cuidar com o movement. Por que nós temos que cuidar com o movement? Porque muita gente está fazendo isso motivado em ferir, machucar e desonrar a igreja. Então agora a gente é movement. O que é isso, gente? Agora não é pelo movement, agora é pela igreja. Mas não é errado nos movermos de várias formas na multiforme sabedoria de Deus. Escuta, o movement e o church também tem prazo de validade. Sabe o que eu quero dizer por church? Essa onda de uma igreja ao gosto do freguês. Essa onda de copiarmos alguma coisa da América. Essa não é a resposta. A resposta é as pedras vivas serem lapidadas nos lugares altos. Claro que nós podemos aprender, eu disse e repito, com homens que já vieram antes do que nós. Sabe uma boa coisa que eu aprendi de Deus? Eu não preciso inventar a roda, alguém já fez, eu preciso fazê-la girar. Eu entendo que a gente bebe de muitos homens de Deus, e eu sou um cara que faço isso. Mas eu fico chateado com o movement, com o church, como se isso fosse a resposta que nós precisamos. Não, são meios, são estratégias, mas se tornarem messiânicos, são um grave equívoco. Quem me entende aqui? Eu tenho uma palavra para a igreja. A visão é Cristo, e a ferramenta de Deus se chama Espírito Santo. É o método de Deus infalível. Agora há muitas formas de fazermos isso, e nenhuma delas são pecado em si mesmo. Só são se forem messiânicos. E deixa eu falar uma coisa com muito temor. Cuidado com qualquer movimento para-eclesiástico. Calma, calma, calma. Não tem ofensa na minha fala. A expressão para-eclesiástico quer dizer fora da igreja. Deus não faz nada fora da igreja. Nós somos um movimento para-eclesiástico. Eu falo, então eu estou fora, eu estou com medo, porque Efésios 3:10 diz: agora por intermédio da igreja. Alguém aqui está me entendendo? E eu sei o quanto é sério falar isso. Qualquer ação nossa que esteja pautada no Cristo como fundamento e na vida da igreja, a vida da igreja é o maior método de evangelismo. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, ainda é o jeito de Deus. Quem está me entendendo, diga sim. Deus não faz nada para eclesiástico. Deus faz tudo por intermédio da igreja. Não todos, claro que de forma nenhuma, mas muitos usam essa fuga para não se submeter a ninguém, para serem senhores de si mesmos, para fazerem o que bem entendem e dizer: eu sou movement, eu sou church, é chunchu. Isso aí não é church. Vai dar chunchu, não church, tá entendendo? Quem está me entendendo, diga assim. Você está feliz, sim ou não? Agora por intermédio da igreja. Mas Deus tem sim sua multiforme sabedoria de operar, mas Ele não faz nada para eclesiástico. Ele não faz nada que não seja resultante da vida, natureza e vocação da igreja, a esposa de Jesus. Vamos para a nossa reta final. Nós precisamos entender algo. A igreja será edificada até a realidade de Efésios 5:27. Sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe por que essa afirmação é digna de confiança? Porque disso depende a glória de Cristo. Em 1 Coríntios 11:7, você deve anotar os textos que eu menciono. Paulo diz: a mulher é a glória do marido. Sabe o que você precisa entender? Que a igreja será sim santa, pura, sem mancha, sem ruga. Ela não é uma velha cansada, ela é uma jovem pura, cheia de vida. Ela não tem rugas,
ela não tem artrite, artrose, osteoporose, ela está em movimento. Ela é pura, ela é irrepreensível. Ela é a esposa de Cristo. Ela é a manifestação de Cristo em cada cidade do planeta Terra. A isso se chama igreja, o método de Deus para restaurar o caos da criação. Precisamos entender isso. Amém? Anote 2 textos, Colossenses 1:19 e Efésios 1:22 e 23. Deixa eu te falar, não vou ler os textos porque eu quero chegar na reta final. O que esses textos dizem? Colossenses 1:19 diz que aprouve ao Pai fazer com que em Cristo habitasse toda a plenitude. O que isso quer dizer? Tudo que de Deus Pai os homens podem provar está em Cristo. Amém? Mas o que diz Efésios 1:22 e 23 diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Cara, presta atenção nisso. Isso é poderoso. Tudo o que de Deus os homens podem provar está em Cristo, mas tudo o que de Cristo os homens podem provar está na igreja. Ela é a glória do Cristo. Paulo constrói a sua teologia dizendo: a glória de Deus na face de Cristo, a glória de Cristo na face da igreja. Escute, você e eu, não você e nem eu sozinho. Você não é a igreja, nós somos. Você não é o templo, nós somos. Você é uma pedra viva e eu também, mas pedra viva não é casa. Está entendendo? Sou uma pedra viva do movement. Não, pedra viva não é casa sozinha. Agora por intermédio da igreja. Você não é a igreja, nós somos. Ah, mas estamos sendo igreja fora da igreja. Me explica isso aí biblicamente que eu não consigo entender. Como ser igreja fora da igreja? Para, isso aqui é só um prédio, cara. A igreja é um organismo vivo, vibrante, o corpo de Cristo. Não tem como ser igreja fora da igreja. Ou você é igreja ou não é. E igreja envolve submissão, envolve cuidado, confronto, discipulado, vida na vida, comunhão. Paulo diz em Colossenses 2, se há entranháveis afetos de misericórdia. Sabe a expressão que ele usa? Abrir o ventre de alguém, abrir de outra pessoa, tirar as entranhas e misturar uma nas outras. Comunhão é misturar vida, cara. Comunhão é vida na vida, não é ver a nuca de alguém domingo à noite. Isso é uma parte importantíssima. E se você quer entender os fins dos tempos, porque muito tem se falado sobre escatologia, Hebreus 10:25 diz o que o fim dos tempos causa. Diz assim: e não deixemos a nossa congregação, como é de costume de alguns, quanto mais vemos que aquele dia se aproxima. Se você entende que Jesus está vindo, você vai congregar com o seu povo, porque Ele habita num povo, não em você. Ele habita num templo e não numa pedra viva. Aleluia. Você está feliz? E eu tenho ainda mais uma exortação para chegarmos na reta final. O que a gente precisa entender? A glorificação da igreja é trabalho do Cristo. Ele se entregou para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. 5:27 de Efésios. Mas escuta, mas a maturação é trabalho dos ministérios e dos dons. Porque os dons visam nos levar à estatura de Cristo. Repito incansavelmente, Efésios 4, de 11 a 13. Até que todos, e não alguns, até que todos alcancemos a estatura de Jesus. É por isso que eu e você precisamos guardar, proteger a nudez da igreja. Temos que repensar a igreja? Temos que reimaginar a igreja? Temos sim. Há muita coisa que nós estamos fazendo que não é pautada no Cristo e nem na revelação de Deus. Precisa parar, como Ezequiel 43, de 10 a 11, eu disse ontem. Mas ainda o método de Deus é a igreja. E para nós encerrarmos, abra em Esdras capítulo 3. Essa é a coisa mais importante dessa manhã, Douglas.
Por favor, você vai entender algo singular. Sabe o que Calvino disse? Um dos grandes vultos da teologia? Que Cristo se reconhece de alguma forma incompleto até que seja unido à sua esposa, a igreja. Cara, diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Em Efésios 1, Calvino disse: Cristo se reconhece a si mesmo de alguma forma incompleto até que seja unido à sua esposa, a igreja. Aleluia. Cara, o que tem Esdras 3:10? Um desafio atual. Diga: desafio atual. Sabe o que está acontecendo aqui? É o mesmo relato de Ageu. Eles estão voltando do cativeiro babilônico e eles começam a reconstruir a casa do Senhor. E você vai descobrir qual foi a principal razão que parou a reconstrução. Sabe qual foi? Uma crise geracional. Olha o que diz o versículo 10 em diante de Esdras 3. Quem está comigo, diga assim. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos com trombetas e levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Quem está comigo, diga assim. 12. Porém, diga porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa. Qual é a primeira casa? É o templo de Salomão, que tinha sido construído 70 e poucos anos antes e tinha sido destruído. Quando começaram a construir o templo dos dias de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, quando eles lançaram o fundamento e a nova geração começou a jubilar por ver os fundamentos da casa sendo de novo lançados, os mais velhos que viram a primeira casa choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia as vozes do júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. A gente precisa terminar, e eu precisaria construir um entendimento mais satisfaço em liberar o que o Espírito Santo me pediu. Sabe qual é o desafio atual? É o coração dos pais se converter aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais. Sabe o que aconteceu na restauração? Nós estamos em dias de restauração, onde o Senhor está nos chamando para nos engajarmos na edificação da sua casa. Começa pelo altar, pelo lugar secreto. Depois você lê Esdras 3 todo, é importante. Sabe o que aconteceu? Os mais velhos olharam o templo que era de madeira. Lembra? Subiu ao monte e tragam madeira. Eles olharam, gente, presta atenção, look at me. Eles olharam e pensaram assim, Douglas: não, está errado. Na nossa época não era assim. Eles estavam comparando com o templo de Salomão e dizendo: não, isso aí não é de Deus. E houve um choque geracional. A restauração parou por 16 anos, até que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para despertar o espírito dos restauradores. Eu hoje estou aqui como Ageu, chamando vocês para voltarem a se engajarem na edificação da casa do Senhor. Qual é o nosso desafio? Conectarmos as gerações de novo. Chega de desonra e chega de maldição.
Qual é a parte dos... Porque os mais velhos, eles tinham um zelo, não era algo pecaminoso, era um zelo sem entendimento, como Paulo fala dos judeus em Romanos 9. Mas eles não é desse jeito, na minha época não era assim, porque eles estavam presos na fórmula, no método, na estrutura. Mas Eclesiastes 8 diz que para todo propósito há um tempo e um modo. Diga tempo e modo. O método é relativo ao tempo, para cumprir o propósito. Tem modos que servem para um tempo, para cumprir o propósito, mas quando você entra num novo tempo, o método não serve mais. O método é relativo ao tempo. E Deus diz: não subam ao monte, tragam madeira, porque aquilo era mais próximo do que o seu filho iria fazer, do que o templo que Salomão construiu, e mais leve também. Quanto menos peso a gente coloca, mais foco a gente tem. O templo de Salomão era pesadão, gigantão, cheio de coisa. O daqueles dias era uma casa com madeira em cima do monte, assim como Jesus fez no Calvário. Quem está me entendendo? Mas qual é o nosso desafio? Honrarmos os que vieram antes de nós, para que eles não nos amaldiçoem, antes nos abençoem. Agora eu quero que a igreja do Brasil escute o que eu vou dizer. Deus está colocando diante da igreja brasileira duas opções: transição ou ruptura. Ou nós vamos transicionar, ou haverá uma ruptura. E sabe como nós vamos transicionar? Nós os filhos, nós somos os filhos, the new generation, nós somos a nova geração. Nós vamos fazer a nossa parte, honrando os pais e entendendo que nós estamos aqui porque tudo o que eles fizeram serviu para nos trazer até onde estamos. E quando honrarmos a eles, eles não mais irão amaldiçoar o que estamos fazendo, dizendo não ser de Deus. Eles irão nos abençoar e vão dizer: vão e façam do jeito de vocês, sobre o mesmo fundamento e com a mesma essência. Deus não está falando com você para você sair da sua comunidade local, porque não te entende. Ele está dizendo: honre os que vieram antes de você, e a seu tempo eles irão nos abençoar. Filhos honram, pais abençoam. Nós precisamos honrar nossos pais espirituais. Se hoje podemos ter liberdade de falar numa plataforma para o Brasil todo uma palavra como essa, é porque outros vieram e pagaram um alto e árduo preço para que a verdade fosse dita ao povo de Deus. Escuta, essa é uma manhã também de cura e de liberação de destino. Igreja brasileira, faça a sua escolha: transição ou ruptura. Sabe qual é a dificuldade? Que os mais velhos dizem: Deus não muda, e os mais novos dizem: mas se move. E isso é uma verdade toda, não separada. Isso aí não é de Deus, esse jeito aí de igreja, isso aí não é de Deus. Porque Deus não muda, na minha época não era assim. Sim, Deus não muda, mas se move. Ele não só se move, movimente. Ele também não muda, aleluia. Eu quero profetizar sobre o Brasil que nós não viveremos uma ruptura, nós vamos viver uma transição geracional. Nós vamos pegar o bastão, ele está sendo passado, e vamos honrar, ainda que reconheçamos que muito do que foi feito não sirva mais para esse tempo, mas iremos honrar e reconhecer que nós estamos aqui sobre os ombros dos pais que vieram antes de nós. Além de um presbitério local, que eu sou parte, que também pastorei a minha vida, eu tenho um ancião sobre a minha vida chamado irmão Valdemar, com 76 anos, e eu sempre coloco tudo diante dele e digo: irmão, meu amado pastor, faz sentido o que eu estou falando ou eu estou perdendo o propósito? Ele sempre enche os seus olhos de lágrimas e diz: filho,
você é a nova geração e está se alegrando com os fundamentos do templo, eu não vou chorar, eu vou me alegrar com você, porque eu sei que agora Deus está se movendo de outra forma sobre o mesmo fundamento, porque Ele não muda, mas se move. Aleluia. Cara, fica em pé, por favor. Sabe qual é a lição de casa da minha palavra? Volte para suas igrejas locais e honrem os seus pais espirituais. Voltem para suas igrejas locais, não para movimentos para-eclesiásticos, fora da igreja, a parte da igreja. Há uma galera se movendo em Deus que eu sei que são preciosos, e eu disse para eles, não é para-eclesiástico. Ele se assustou, eu falei, não é uma crítica, é que você nem sabe o que significa para-eclesiástico. E ele disse assim, pastor, não é? Não, e é um jovenzinho que Jesus está usando em Brasília para botar 2.000 pessoas na praça. Ele disse, eu sou parte de um movimento para-eclesiástico. Eu dei um cascudo nele, falei, para com isso, cara, eu quero que você venha lá. Eu falei, eu não vou em nenhuma coisa para-eclesiástica. Eu estava só brincando. Ele, o que você quer dizer com isso? Eu falei, não é para-eclesiástico o que você quer dizer. Para-eclesiástico é fora da igreja. Deus não faz nada fora da igreja. Você quer dizer que é interdenominacional, não está preso a uma denominação. Ele agora mudou. Esse pastor, aprendi, é interdenominacional o nosso movimento. Tudo bem, é a expressão da igreja nas ruas, mas é a igreja. A igreja ainda é a resposta de Deus para reordenar o caos. Feche os seus olhos, por favor. Mas sabe, que bom, cara. Oh, que legal, alguém já entendeu. Chega de desonrarmos os nossos pais. Eu estava com muito temor, eu falei com os meus amigos de intercessão, eu tenho uma palavra dura, mas não é uma palavra de desrespeito, de desonra, pelo contrário, é uma palavra de edificação, de esperança, de encorajamento. Eu não estou aqui para desonrar os pais, cara. Eu estou aqui nessa plataforma porque homens de Deus já andaram aqui. O Douglas está aqui por causa de pastor Josué Gonçalves. Madalena está aqui por causa de Carlito Paz, e etc, 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 etc. Não seja um livro sem índice, cara. Não seja um livro sem índice, cara. Muitos de vocês não me conhecem, graças a Deus, e dizem, quem é esse cara? Cara, vocês não sabem, mas eu tenho um índice. Eu tenho uma história de honra, de vida da igreja, de respeito, de carregar o legado de profetas de Deus, cara. Igreja brasileira, escolha transição ou ruptura. E nós escolhemos Deus, nós escolhemos Como fazemos isso? Filhos vão honrar os pais, pais vão abençoar os filhos, e a casa do Senhor será edificada, onde Ele será adorado dia e noite, noite e dia. Bendito é o nome do Senhor que edifica o seu povo. Vamos terminar cantando ao Senhor, mas eu quero te dar a oportunidade, se você precisa abrir seu coração, faça isso. Deus está ainda curando pessoas nessa manhã. Alguns tiveram conflitos na história com os seus pastores. Cara, há muitos anos atrás, quando Deus me chamou, eu não fui entendido, eu não fui compreendido. Isso me machucou e me travou por muitos anos, Douglas. Custou muito. E como eu estava ofendido, eu estava ofendendo as pessoas também. Mas um dia Jesus começou a curar meu coração e dizer, ele só não entende o que eu estou fazendo agora. E fazem 12 anos essa história. E agora eu posso sentar com eles e dizer obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. É uma manhã de cura, cara. A igreja não te feriu, a igreja não te machucou, a igreja não está desviada, a igreja não é uma adúltera, a igreja não.
Feche os seus olhos e começa a buscar o Senhor. Você sabe o que tem que fazer. Faça aí agora, eu vou te dar 2 minutos. Fale para o Senhor o que você precisa falar e depois fale com as pessoas que você precisa. Filhos honram pais, pais abençoam filhos e a casa do Senhor é edificada. É nós. Vamos encher este lugar de um clamor pela edificação da casa de Deus. Senhor, edifica a tua igreja no Brasil. Eles lançavam o fundamento da casa e cantavam: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Essa é a música de tempos de restauração. Quando 2 gerações se conectam, eles cantam: The Lord is good, the Lord is good. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Feche os seus olhos, abra seu coração e receba da porção de Deus agora. Eu prepararei um lugar pra ti. Com zelo eu prepararei. Se você quer receber a oração, porque está ferido e machucado e precisa de alguém para te ajudar a restaurar, vem aqui na frente, a equipe de intercessão vai fazer isso. Para que tu possas habitar. Eu prepararei um lugar pra ti. Sim, nós vamos preparar um lugar para Ele. Com zelo eu prepararei um lugar. Ele está chamando uma geração apostólica. Eu prepararei um lugar pra ti. Por favor, os pastores que estão aqui, abençoem essas pessoas. Se você sentir de orar com alguém, faça isso, ore com alguém. Eu prepararei um lugar pra ti. Deus ainda usa pessoas. Deus ainda usa gente. Zelo eu prepararei um lugar. Yeah. Eu prepararei um lugar pra ti, pra que tu possas habitar. Libera seu bálsamo de cura sobre a igreja brasileira, Pai. Eu prepararei um lugar pra ti. Cura os traumas do passado. Com zelo eu prepararei um lugar. Conecta as gerações. Eu prepararei um lugar pra ti. Nós escolhemos transicionar e não romper. Habitar. E dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso. É isso, dia e noite. subirá. Dia e noite, noite e dia, O incenso. incenso subirá. Nós somos uma casa de oração para todos os povos. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. As vozes bem suave, dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Ele nos chamou para sermos uma casa de oração que dá incenso a Ele. O incenso Diga isso, Brasil. subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Receba a cura nas suas emoções agora. Receba a cura nas suas emoções. Nós escolhemos a transição e não a ruptura. Noite e dia, o incenso subirá. Nós honramos aqueles que vieram antes de nós. Noite e dia, o incenso. Nós recebemos a bênção dos nossos pais espirituais. Noite e dia, o incenso subirá.
Senhor, libera cura agora. Nos ajuda a transicionar, Senhor. Nos ensina. Você está fazendo algo na igreja. Agora é pela igreja. É a igreja. Vocês nem sabem o que Jesus está fazendo. É muito bom, cara. A igreja é uma família para o Pai. A igreja é uma esposa para o Filho. A igreja é uma morada para o Espírito. Somos a família do Pai, a esposa do Filho, a morada do Espírito. Agora, por intermédio da igreja, diz o Senhor, o Brasil vai conhecer a igreja de Jesus. Deixa Ele te tocar. Receba aí onde você está, aí onde você está. A unção não conhece limites. Receba aí onde você está agora. Seja cheio do Espírito Santo. Receba espírito de sabedoria e revelação. Os seus olhos serão abertos e você conhecerá o propósito de Deus. E onde você se encaixa nisso, eu te abençoo. Você é uma pedra viva. Você vai encaixar perfeitamente no lugar que Jesus te chamou para estar. Pedras vivas, um só templo. Pedras vivas, um só templo. Pedras vivas, uma só casa. Pai, eu te agradeço por homens que estiveram nessa nação. Eu te agradeço por Márcio Valadão. Eu te agradeço por Edson Robustini. Eu te agradeço por Josué Gonçalves. Eu te agradeço por Carlito Paz. Eu te agradeço por Cirilo. Eu te agradeço, Senhor, por esses homens. Eu te agradeço por aquilo que eles liberaram sobre o Brasil. Nós honramos eles. Nós honramos Luciano Subirá. Nós honramos eles. São nossos pais da fé. São nossos mentores. Escolhemos transicionar. Mais uma vez para encerrar dia e noite. Dia e noite, noite e dia. Vamos juntos. Vamos. Vamos. Dia e noite, noite e dia. O incenso subirá. Os fundamentos da casa do Senhor estão sendo lançados hoje. Os fundamentos da casa do Senhor estão sendo lançados. Todos juntos. Dia e noite, noite e dia. O incenso subirá. Dia e noite, noite e dia. O incenso subirá. Dia e noite, noite e dia. O incenso subirá. Use o seu melhor instrumento agora. Dia e noite. Noite e dia, o incenso subirá. Continue. Continue. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então os sacerdotes se apresentaram paramentados. Quando os fundamentos da casa de Deus são lançados, os sacerdotes se apresentam a Ele. Onde estão os sacerdotes do Brasil? Dia e noite. Deixe o Brasil ouvir. Os alicerces da casa do Senhor estão sendo lançados.
Mais alto. Dia e noite, noite e dia. Como sacerdotes, vamos!